Oi, meu nome é Marcos, e hoje vou contar uma história que mudou completamente a minha forma de enxergar a fé, os sonhos e principalmente a sensibilidade das crianças para as coisas espirituais. Esta é a história de como minha filha de 9 anos, a Júlia, teve um sonho que salvou a vida de nossos vizinhos idosos, e de como eu quase ignorei um aviso divino por causa da minha própria descrença e racionalidade excessiva. Tudo começou numa terça-feira comum, daquelas em que a rotina parece se repetir sem grandes novidades. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, cansado depois de um longo dia na oficina mecânica onde trabalho há mais de 15 anos. Minha esposa Laura estava na cozinha preparando o jantar, e o cheiro de feijão temperado já invadia toda a casa, misturando-se com o aroma do arroz que cozinhava no fogão. Era uma noite tranquila em nosso bairro simples, onde todo mundo se conhece e os vizinhos ainda se cumprimentam com um sorriso sincero quando se cruzam na calçada. A Júlia estava sentada à mesa da sala, teoricamente fazendo o dever de casa de matemática, mas eu podia perceber que ela estava inquieta. Seus olhos castanhos claros que herdou da mãe pareciam distantes, como se estivesse vendo algo que nós não conseguíamos enxergar. Ela mexia no lápis nervosamente, mordendo a ponta da borracha, um hábito que sempre aparece quando está preocupada com alguma coisa. Não dei muita atenção no primeiro momento, achando que talvez fosse apenas dificuldade com algum problema de matemática, ou talvez alguma situação na escola que ela ainda não tinha coragem de compartilhar. Durante o jantar, a Júlia mal tocou na comida, o que era muito estranho para uma criança que normalmente tem um apetite saudável e adora a comida da mãe. Laura percebeu antes de mim, como sempre, porque mãe tem esse sexto sentido para detectar quando algo não está certo com os filhos. Ela passou a mão carinhosamente no cabelo da Júlia e perguntou se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa na escola. Júlia apenas balançou a cabeça negativamente, mas seus olhos estavam cheios de uma preocupação que parecia grande demais para uma menina da idade dela. Depois do jantar, quando eu estava na sala assistindo ao noticiário, Júlia veio se sentar ao meu lado no sofá. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, apenas observando a televisão sem realmente prestar atenção no que passava. Eu podia sentir que ela queria me contar alguma coisa, mas estava procurando as palavras certas, ou talvez juntando coragem. Desliguei a televisão e me virei para ela, perguntando o que estava acontecendo. Foi então que ela me contou sobre o sonho. A voz dela estava suave, mas firme quando começou a falar. Ela disse que na noite anterior tinha tido um sonho muito real, diferente dos sonhos normais que costumava ter. Neste sonho, ela contou, Jesus tinha aparecido para ela. Confesso que neste momento meu primeiro impulso foi de ceticismo, aquele tipo de reação automática de adulto que já passou por tantas experiências que perdeu um pouco da capacidade de acreditar no extraordinário. Mas algo na seriedade do olhar da Júlia me fez continuar ouvindo sem interromper. Ela descreveu que no sonho estava em um lugar muito iluminado, onde tudo parecia brilhar com uma luz suave e acolhedora. Jesus estava ali, ela disse, e embora não conseguisse descrever exatamente como era o rosto dele, sabia com absoluta certeza que era ele. Não havia dúvida em seu coração, explicou, da mesma forma que você sabe que está acordado quando abre os olhos de manhã. Ele não tinha dito muitas palavras, mas tinha mostrado imagens para ela, como se fosse um filme passando em sua mente. E essas imagens eram sobre os vizinhos do lado, o Sr. Antônio e Dona Lourdes. O casal de idosos morava na casa ao lado da nossa há mais de 30 anos. Eles tinham sido amigos dos meus pais antes mesmo de eu nascer, e cresci vendo aqueles dois como uma extensão da minha própria família. Seu Antônio era um senhor de 82 anos, aposentado da estrada de ferro, sempre com um sorriso gentil no rosto, e uma história interessante para contar sobre os velhos tempos em que trabalhava nos trens. Dona Lourdes tinha 79 anos, uma senhora delicada que passava os dias cuidando de seu pequeno jardim na frente de casa e fazendo crochê, sentada na cadeira de balanço da varanda. Júlia contou que no sonho, Jesus tinha mostrado a ela cenas da casa dos nossos vizinhos, mas cenas perturbadoras que a deixaram muito angustiada. Ela viu que havia uma mulher visitando a casa deles com frequência, uma prima de Dona Lourdes que eu conhecia apenas de vista, chamada Célia. Nas imagens do sonho, Júlia viu essa mulher entrando e saindo da casa, levando coisas embora, e os idosos ficando cada vez mais assustados e magros.
Ela viu seu Antônio e Dona Lourdes sem comida na geladeira, viu contas se acumulando sobre a mesa, viu o medo nos olhos deles. A parte mais perturbadora do sonho, segundo Júlia contou com lágrimas começando a se formar em seus olhos, foi ver Célia ameaçando os idosos. No sonho, a mulher gritava com eles, dizia coisas horríveis, e os dois ficavam encolhidos de medo, sem saber o que fazer. Júlia viu que eles não tinham mais dinheiro porque essa prima estava roubando tudo, pegando as economias deles, talvez até os convencendo a fazer transferências ou sacar dinheiro. E o pior é que os idosos estavam com medo demais para pedir ajuda, isolados em sua própria casa, prisioneiros de alguém da própria família. Quando Júlia terminou de contar, ela me olhou com aqueles olhos imensos cheios de preocupação e disse algo que ficou gravado na minha mente para sempre. Ela disse que Jesus tinha pedido para ela me contar, porque os vizinhos estavam em perigo e precisavam de ajuda urgente, que ela não podia ficar calada porque senão algo muito ruim ia acontecer com eles. A fé pura e simples na voz da minha filha era algo comovente de se ver, mas eu, com toda a minha racionalidade de adulto, com toda a minha experiência de vida que me ensinou a questionar as coisas, não consegui simplesmente aceitar aquilo como verdade. Tentei ser gentil, porque vi que ela estava genuinamente preocupada e assustada. Expliquei para a Júlia que sonhos muitas vezes são apenas o nosso cérebro processando coisas que vimos ou pensamos durante o dia. Perguntei se ela tinha visto algo na televisão que pudesse ter plantado essas ideias em sua cabeça, ou se tinha ouvido alguém comentando sobre os vizinhos. Ela balançou a cabeça com veemência, insistindo que não, que aquilo tinha sido real, que Jesus tinha mostrado aquelas coisas para ela, porque precisava que alguém ajudasse o seu Antônio e a Dona Lourdes. Chamei a Laura para a sala e contei o que Júlia tinha acabado de me dizer. Minha esposa, que sempre foi mais aberta às questões espirituais do que eu, ficou pensativa por um momento. Ela ajoelhou na frente da Júlia, segurou as mãos da menina e perguntou se ela tinha certeza absoluta do que estava dizendo. Júlia assentiu com tanta convicção que até Laura ficou impressionada. Mas mesmo assim, nós dois trocamos aquele olhar de adultos, que significa: será que isso é real ou apenas imaginação de criança? Conversamos com Júlia por mais algum tempo, tentando acalmá-la e dizendo que íamos prestar atenção nos vizinhos. Prometi que no dia seguinte eu daria uma passada na casa deles para ver como estavam, apenas para ter certeza de que estava tudo bem. Isso pareceu tranquilizar um pouco a Júlia, embora eu pudesse ver que ela ainda estava preocupada. Colocamos ela para dormir e quando voltamos para a sala, Laura e eu conversamos sobre o assunto. Minha esposa sugeriu que talvez devêssemos levar o sonho mais a sério. Ela me lembrou de várias passagens da Bíblia onde Deus falava com as pessoas através de sonhos, onde avisava sobre perigos, onde revelava verdades importantes. Eu argumentei que eram outros tempos, que hoje em dia temos que ser mais racionais, que não podíamos simplesmente bater na porta dos vizinhos acusando a prima deles de roubo baseado no sonho de uma criança de 9 anos. Como isso ia parecer? Eles iam achar que éramos malucos ou pior, que estávamos tentando nos meter na vida deles sem motivo. Laura concordou que precisávamos ter cuidado com a abordagem, mas insistiu que não podíamos simplesmente ignorar o que Júlia tinha contado. Ela argumentou que nossa filha nunca tinha demonstrado esse tipo de preocupação antes, nunca tinha inventado histórias assim, e que a intensidade da convicção dela era algo que merecia atenção. Ficamos conversando até tarde, pesando os prós e contras, tentando decidir qual seria a melhor forma de lidar com aquela situação inusitada. No dia seguinte, quando cheguei do trabalho no final da tarde, planejava dar uma passada rápida na casa dos vizinhos apenas para cumprimentá-los e ver se notava alguma coisa estranha. Mas antes mesmo que eu pudesse fazer isso, Júlia veio correndo até mim assim que entrei em casa. Ela tinha passado o dia inteiro ansiosa, perguntando para a mãe se eu já tinha ido verificar os vizinhos, preocupada porque cada hora que passava, era mais tempo em que seu Antônio e Dona Lourdes podiam estar sofrendo. A angústia no rosto da minha filha era real demais para ser ignorada. Ela me segurou pela mão, me puxou para o quintal e apontou para a casa ao lado. Disse que durante o dia tinha visto a tal prima chegando lá em um carro, carregando algumas sacolas para dentro, mas depois saindo com caixas. Júlia tinha ficado observando da janela do quarto dela e contou que o jeito da mulher era agressivo, apressado, como se estivesse com raiva de alguma coisa, e que depois que ela foi embora, Júlia tinha visto Dona Lourdes na janela e que a senhora estava chorando. Aquilo mexeu comigo.
Mesmo com todo o meu ceticismo, mesmo com todas as minhas dúvidas sobre a natureza divina do sonho da Júlia, eu não podia ignorar o fato de que minha filha estava genuinamente preocupada e que havia de fato observado algo estranho. Decidi então que ia até lá, não para acusar ninguém de nada, mas apenas para ter uma conversa amigável com os vizinhos e verificar se estava tudo bem com eles. Atravessei o pequeno quintal que separava nossas casas e bati na porta da frente. Demorou um pouco até alguém atender, e quando a porta finalmente se abriu foi seu Antônio quem apareceu. Fiquei chocado com a aparência dele. O senhor que eu estava acostumado a ver sempre bem arrumado, com a barba feita e as roupas limpas, estava com uma aparência descuidada. A barba estava por fazer há dias, os olhos estavam fundos com olheiras profundas, e ele parecia ter emagrecido consideravelmente desde a última vez que tínhamos conversado, o que não fazia tanto tempo assim, talvez umas 3 semanas. Cumprimentei ele tentando manter um tom casual e alegre, perguntando como estavam as coisas e se ele e Dona Lourdes estavam bem. Seu Antônio deu um sorriso fraco e disse que sim, que estava tudo bem, mas seus olhos contavam uma história diferente. Havia um medo ali, uma tristeza profunda que ele estava tentando esconder, mas não conseguia completamente. Tentei puxar conversa, perguntei sobre o jardim da Dona Lourdes que costumava estar sempre florido, mas agora parecia meio abandonado. Ele apenas deu de ombros e disse que andavam cansados ultimamente. Perguntei se precisavam de alguma coisa, se eu podia ajudar com alguma compra, ou se eles precisavam ir ao médico. Seu Antônio balançou a cabeça rapidamente demais de um jeito defensivo e disse que não precisavam de nada, que a prima da Lourdes estava ajudando eles com tudo. A forma como ele disse isso, quase como se estivesse recitando algo decorado, me deixou ainda mais desconfiado. Insisti um pouco mais, disse que nós éramos vizinhos há tanto tempo e que ele podia contar comigo para o que precisasse. Foi quando vi uma lágrima começar a se formar no canto do olho dele, mas ele rapidamente enxugou e disse que precisava ir descansar. Voltei para casa com um peso no coração e uma sensação ruim no estômago. Alguma coisa estava definitivamente errada ali. A mudança na aparência do seu Antônio, o jeito evasivo como ele tinha falado, a menção rápida e defensiva sobre a prima que estava ajudando eles, tudo aquilo junto pintava um quadro preocupante. Quando entrei em casa e contei para Laura e Júlia o que tinha visto, minha filha me olhou com aqueles olhos cheios de angústia e disse que era exatamente o que Jesus tinha mostrado no sonho, que eles estavam com medo e precisavam de ajuda, mas não conseguiam pedir. Naquela noite não consegui dormir direito. Ficava revirando na cama, pensando na situação, me questionando se deveria fazer alguma coisa mais concreta ou se estava exagerando baseado na imaginação da minha filha e em uma conversa estranha com o vizinho. Laura também estava inquieta, e em algum momento da madrugada nós dois estávamos acordados conversando em sussurros para não acordar Júlia, que dormia no quarto ao lado. Foi Laura quem trouxe à tona o que ambos estávamos pensando, mas tínhamos medo de verbalizar. Ela disse que talvez devêssemos chamar a polícia, que se havia realmente algo errado acontecendo com os idosos, nós tínhamos a responsabilidade de agir. Eu ainda estava hesitante, imaginando como seria constrangedor se chegássemos com a polícia lá e descobríssemos que não havia nada de errado, que era apenas a prima ajudando os idosos mesmo, e que eu tinha interpretado mal a situação toda por causa do sonho da Júlia. Como eu explicaria isso? Como eu olharia na cara do seu Antônio e da Dona Lourdes depois de ter chamado a polícia para investigar a própria família deles? Mas Laura foi firme comigo de um jeito que raramente é. Ela me lembrou que se estivéssemos errados, o máximo que aconteceria seria um constrangimento passageiro. Mas se estivéssemos certos e não fizéssemos nada, poderíamos estar condenando 2 idosos indefesos a continuarem sofrendo nas mãos de alguém que deveria estar cuidando deles. Ela me fez ver que o orgulho e o medo do constrangimento não podiam ser mais importantes do que a segurança de 2 pessoas que conhecíamos há tanto tempo. E então, ela disse algo que me marcou profundamente. Disse que talvez Deus tivesse escolhido nossa filha para ter aquele sonho justamente porque sabia que nós estávamos na posição de ajudar, que morávamos ao lado e podíamos fazer a diferença. Na manhã seguinte, acordei com a determinação de fazer alguma coisa. Mas antes de tomar qualquer atitude, decidi observar um pouco mais. Liguei para o meu chefe e disse que ia chegar um pouco mais tarde no trabalho. Inventei uma desculpa qualquer sobre um problema em casa que precisava resolver. Fiquei em casa,
discretamente observando a movimentação na casa dos vizinhos pela janela da sala. Laura levou Júlia para a escola como de costume, mas percebi que minha filha estava mais calma, como se de alguma forma soubesse que finalmente estávamos levando a situação a sério. Por volta das 10 da manhã, um carro estacionou na frente da casa dos vizinhos. Era um carro relativamente novo, bem cuidado, e de dentro dele saiu uma mulher que eu reconheci como sendo Célia, a prima de Dona Lourdes. Ela devia ter uns 50 e poucos anos, estava bem vestida, com roupas que pareciam caras, e carregava uma bolsa grande. O que me chamou a atenção foi o jeito dela, a forma agressiva como bateu na porta, sem a delicadeza que você esperaria de alguém visitando parentes idosos. Quando seu Antônio abriu a porta, mesmo de longe, eu pude perceber a mudança na linguagem corporal dele. Ele praticamente encolheu, ficou menor de alguma forma, como se estivesse com medo. Célia entrou empurrando a porta com força, quase passando por cima do velho e nem esperou ser convidada a entrar. Fiquei observando, e pelos próximos 20 minutos não vi mais nada porque eles estavam dentro da casa. Mas então Célia saiu carregando uma sacola que parecia pesada, e seu rosto estava vermelho como se tivesse estado gritando. Seu Antônio apareceu na porta atrás dela, e mesmo de longe eu podia ver que ele estava abatido, derrotado. Naquele momento todas as minhas dúvidas se dissiparam. Eu sabia, no fundo do meu coração, que Júlia estava certa, que aquele sonho não tinha sido apenas imaginação de criança, mas sim um aviso real sobre algo terrível que estava acontecendo bem ao lado da nossa casa. Senti uma mistura de raiva e culpa, raiva pelo que aquela mulher estava fazendo com os idosos, e culpa por ter demorado tanto para acreditar na minha filha e agir. Assim que Célia foi embora no carro dela, peguei o telefone e liguei para a polícia. Meu coração estava batendo forte quando atenderam, e por um momento pensei em desligar, em desistir de tudo aquilo e fingir que não tinha visto nada. Mas então me lembrei do rosto assustado do seu Antônio, da lágrima que ele tinha tentado esconder quando falei com ele no dia anterior, da preocupação genuína da minha filha, e encontrei coragem para falar. Expliquei a situação para o atendente. Contei que suspeitava que os vizinhos idosos estavam sendo vítimas de abuso financeiro e possivelmente emocional por parte de uma parente. Não mencionei o sonho da Júlia, é claro, porque sabia que isso faria com que não levassem minha denúncia a sério. Contei sobre a mudança no comportamento e na aparência dos idosos, sobre a movimentação estranha da prima, sobre o que tinha observado naquela manhã. O atendente me ouviu com atenção e disse que iam enviar uma viatura para verificar a situação. Cerca de 1 hora depois, uma viatura da polícia chegou discretamente na rua. 2 policiais desceram, um homem e uma mulher, ambos com uma postura profissional, mas ao mesmo tempo acessível. Eu saí de casa e fui ao encontro deles. Me apresentei como o vizinho que tinha feito a denúncia. Eles me fizeram algumas perguntas sobre o que eu tinha observado. Quanto tempo conhecia os idosos? Se já tinha presenciado algum tipo de agressão ou ameaça direta. Respondi tudo com a maior honestidade possível e percebi que eles estavam levando a situação a sério. Os policiais então se dirigiram até a porta da casa dos vizinhos. Fiquei do lado de fora, meu coração disparado, sem saber exatamente o que esperar. Seu Antônio abriu a porta e pareceu ficar ainda mais assustado ao ver os uniformes. Os policiais foram muito gentis com ele. Se apresentaram e explicaram que tinham recebido uma denúncia anônima de que ele e a esposa poderiam estar precisando de ajuda. No início, seu Antônio negou tudo. Disse que estava tudo bem, que não precisavam de ajuda de ninguém. Mas a policial, que parecia ter experiência com esse tipo de situação, foi muito paciente e aos poucos foi conquistando a confiança dele. Ela pediu se podiam entrar apenas para conversar, garantiu que ninguém ia se meter em confusão, que eles só queriam ter certeza de que tudo estava realmente bem. Depois de alguma hesitação, seu Antônio permitiu que entrassem. Eles ficaram lá dentro por quase 1 hora, e durante todo esse tempo eu fiquei na minha casa, olhando pela janela, ansioso, rezando para que tivesse feito a coisa certa, para que não tivesse causado mais problemas para os idosos. Quando os policiais finalmente saíram, eles vieram falar comigo. A expressão no rosto deles era séria, e eu soube imediatamente que tinha estado certo em denunciar. A policial me contou, mantendo a confidencialidade dos detalhes mais sensíveis, que a situação era realmente grave. Aparentemente, Célia tinha conseguido convencer os idosos a lhe dar acesso às contas bancárias deles
sob o pretexto de ajudá-los a pagar as contas e fazer compras. Mas ao invés de usar o dinheiro para o bem-estar deles, ela estava sistematicamente drenando as economias de uma vida inteira do casal. Os policiais descobriram que Dona Lourdes e seu Antônio estavam há semanas sem fazer compras adequadas de comida, sobrevivendo basicamente de arroz, feijão e algumas poucas coisas que conseguiam esticar. Contas de luz e água estavam atrasadas, medicamentos essenciais tinham acabado e não tinham sido repostos. E o pior de tudo era o componente psicológico, o terrorismo emocional que Célia fazia com o casal. Ela os ameaçava dizendo que se contassem alguma coisa para alguém, ela iria embora, e eles ficariam completamente sozinhos e desamparados. Dizia que ninguém mais se importava com eles, que ela era a única família que tinham, e que se não fizessem tudo o que ela mandasse, acabariam abandonados em um asilo. Os idosos, fragilizados pela idade e pelo medo, tinham se tornado reféns emocionais da própria parente. Eles tinham vergonha de contar para alguém o que estava acontecendo, tinham medo de não serem acreditados, e mais do que tudo, tinham medo de ficarem realmente sozinhos. É assustador como pessoas mal-intencionadas conseguem manipular justamente aqueles que deveriam ser protegidos, usando o medo e a vulnerabilidade como armas. Os policiais me disseram que iam abrir uma investigação formal, que iam verificar os extratos bancários e as movimentações financeiras, e que com base no que encontrassem, Célia poderia ser indiciada por apropriação indébita de incapaz, estelionato e possivelmente outros crimes. Eles também iam acionar os serviços sociais para garantir que os idosos recebessem o suporte necessário, tanto material quanto emocional. Agradeceram muito por eu ter feito a denúncia. Disseram que infelizmente casos como esse são mais comuns do que as pessoas imaginam, e que muitas vezes os vizinhos suspeitam de algo, mas não tomam atitude por medo de se meter na vida alheia. Quando Laura voltou da escola com Júlia naquela tarde, contei tudo o que tinha acontecido. Minha esposa chorou de alívio e de tristeza ao mesmo tempo. Alívio por termos agido e tristeza pela situação horrível que os vizinhos estavam vivendo. Júlia, minha pequena Júlia, de apenas 9 anos, me olhou com aqueles olhos profundos e disse uma coisa que nunca vou esquecer. Ela disse que estava feliz porque tinha escutado quando Jesus falou com ela e que agora o seu Antônio e a Dona Lourdes iam poder ficar bem de novo. Nos dias seguintes, acompanhamos de perto a situação dos vizinhos. A investigação policial avançou rapidamente, e o que descobriram foi ainda pior do que imaginávamos inicialmente. Célia tinha conseguido roubar quase todo o dinheiro que o casal tinha economizado durante décadas. A aposentadoria deles, que já não era muito, estava sendo desviada há meses. Ela tinha até conseguido fazer com que eles assinassem documentos transferindo a propriedade de alguns bens para o nome dela, usando a desculpa de que era para facilitar a gestão dos recursos deles. Os serviços sociais entraram em ação e garantiram que os idosos recebessem apoio imediato. Chegaram cestas básicas, medicamentos foram repostos, as contas atrasadas foram negociadas e pagas com recursos de programas de assistência. Mas mais importante do que tudo isso, foi o suporte emocional que eles começaram a receber. Uma assistente social passou a visitá-los regularmente, conversando com eles, ajudando-os a processar o trauma do que tinham vivido, reconstruindo aos poucos a confiança deles nas pessoas e no mundo. Laura e eu também nos envolvemos ativamente em ajudar os vizinhos. Começamos a levar comida caseira para eles regularmente. Minha esposa fazia questão de cozinhar porções extras, e Júlia adorava ser a mensageira que levava os pratos quentinhos para a casa ao lado. Aos poucos, fomos vendo seu Antônio e Dona Lourdes voltarem a ser as pessoas que conhecíamos. O sorriso genuíno voltou ao rosto do seu Antônio. Dona Lourdes retomou o cuidado com o jardim que tanto amava, e a casa que tinha ficado com uma energia pesada e triste, começou a ter vida novamente. Júlia desenvolveu um vínculo especial com os idosos depois de tudo aquilo. Ela ia visitá-los quase todos os dias depois da escola, passava horas conversando com eles, ouvindo as histórias antigas que seu Antônio adorava contar, ajudando Dona Lourdes com o crochê. Os dois tratavam minha filha como se fosse uma neta, com um carinho e uma gratidão que era comovente de se ver. E embora nunca tenhamos contado para eles sobre o sonho, sobre como tinha sido Jesus quem tinha alertado Júlia sobre o perigo que eles corriam, eu sei que de alguma forma eles sentiam que havia algo especial naquela menina. Quanto a Célia,
Ela foi presa algumas semanas depois quando tentou acessar novamente as contas dos idosos, sem saber que a polícia já estava monitorando tudo. A investigação revelou que ela estava endividada até o pescoço, tinha problemas com jogo e vinha sistematicamente explorando os primos idosos para sustentar seus vícios. Ela foi indiciada por múltiplos crimes e acabou condenada a vários anos de prisão. Parte do dinheiro roubado foi recuperado e devolvido aos idosos. Embora infelizmente não tenha sido possível reaver tudo, essa experiência toda mudou algo profundo dentro de mim. Eu sempre fui uma pessoa de fé, mas era uma fé meio distante, meio teórica, sabe? Eu acreditava em Deus, rezava de vez em quando, mas não esperava realmente que ele interviesse nas situações concretas da vida. Sempre achei que a espiritualidade era algo separado do dia a dia, algo que ficava reservado para os domingos ou para momentos específicos. Mas o sonho da Júlia e tudo o que aconteceu depois me mostrou que Deus age de formas misteriosas e diretas, usando até mesmo uma criança de 9 anos como instrumento para salvar 2 vidas. Comecei a prestar mais atenção nos sinais ao meu redor, nas pequenas intuições que antes eu descartava como coincidência ou imaginação. Passei a valorizar mais a sensibilidade da minha filha, a forma pura como ela enxerga o mundo e se conecta com o divino, sem todas as barreiras e ceticismos que nós adultos construímos ao longo dos anos. Júlia me ensinou que a fé verdadeira não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar que Ele está ativamente presente em nossas vidas, guiando, protegendo e usando cada um de nós para propósitos maiores do que conseguimos compreender. Laura também foi profundamente tocada por toda essa experiência. Ela sempre foi mais espiritualizada do que eu, mas mesmo ela ficou maravilhada com a forma clara e direta como Deus tinha usado nossa filha para intervir em uma situação tão grave. Nós 2 começamos a orar mais juntos como família, não orações mecânicas ou decoradas, mas conversas genuínas com Deus, agradecendo pela proteção, pedindo sabedoria para criar nossa filha de forma que ela mantivesse sempre essa conexão especial com o divino e intercedendo pelos outros ao nosso redor, que também pudessem estar precisando de ajuda. A história do que tinha acontecido se espalhou pelo bairro, como costuma acontecer em comunidades pequenas, onde todos se conhecem. Algumas pessoas vinham conversar comigo na rua, perguntando como eu tinha descoberto o que estava acontecendo com os idosos, me parabenizando por ter tomado atitude. Eu sempre desviava do assunto, dizia que tinha sido apenas sorte ou atenção, porque não me sentia confortável em contar sobre o sonho da Júlia. Tinha medo de que as pessoas não entendessem, de que ridicularizassem ou questionassem, e eu queria proteger minha filha desse tipo de exposição. Mas houve um momento, algumas semanas depois de tudo ter acontecido, em que eu precisei contar a verdade completa. Foi num domingo de tarde, quando seu Antônio e Dona Lourdes nos convidaram para tomar café na casa deles. Eles tinham preparado tudo com tanto carinho. A mesa estava cheia de bolos, biscoitos, pães caseiros que Dona Lourdes tinha voltado a fazer agora que tinha recursos e ânimo para cozinhar novamente. O jardim estava florido, a casa estava limpa e organizada, e mais importante do que tudo, havia alegria genuína no rosto dos 2. Durante o café, seu Antônio ficou em silêncio por um momento. Depois segurou a mão da esposa e me olhou diretamente nos olhos. Ele disse que queria agradecer do fundo do coração por eu ter salvado a vida deles, porque se não fosse minha intervenção, ele não sabia o que teria acontecido. Disse que eles estavam em um poço tão fundo de desespero e medo que não conseguiam enxergar saída, e que eu tinha sido um anjo enviado por Deus para resgatá-los. As lágrimas começaram a cair pelo rosto enrugado do velho, e Dona Lourdes também chorava enquanto segurava firme a mão do marido. Foi nesse momento que senti que precisava contar a verdade. Olhei para Laura, que assentiu com a cabeça como se lesse meus pensamentos, e então olhei para Júlia, que estava sentada ao meu lado comendo um pedaço de bolo de cenoura. Minha filha me olhou de volta com aqueles olhos sábios que pareciam compreender muito mais do que uma criança de 9 anos deveria compreender, e também assentiu suavemente, dando permissão para que eu compartilhasse a história. Contei então, com todos os detalhes, sobre o sonho que Júlia tinha tido. Expliquei como ela tinha vindo até mim naquela terça-feira, angustiada e preocupada, contando que Jesus tinha aparecido para ela e mostrado imagens da situação deles. Falei sobre como eu inicialmente tinha sido cético,
como tinha tentado racionalizar e descartar o sonho como imaginação infantil. Mas como aos poucos fui percebendo que havia algo real ali. Contei sobre a insistência da Júlia, sobre como ela não conseguia ficar em paz sabendo que vocês estavam em perigo, e como finalmente decidimos investigar e chamar a polícia. O silêncio que se seguiu à minha narrativa era denso de emoção. Seu Antônio e Dona Lourdes olhavam para Júlia com uma expressão que misturava espanto, gratidão e reverência. Dona Lourdes se levantou da cadeira, caminhou até onde Júlia estava sentada e ajoelhou ao lado dela. A senhora pegou as mãos pequenas da menina entre as suas mãos enrugadas e trêmulas e começou a chorar copiosamente, repetindo obrigada, 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 como se não houvesse palavras suficientes para expressar o que estava sentindo. Seu Antônio também se aproximou, passou a mão carinhosamente no cabelo de Júlia e disse que ela tinha sido um instrumento de Deus, que Deus tinha escolhido uma criança pura e inocente para ser a mensageira que salvaria 2 vidas. Ele disse que isso provava que Deus nunca abandona seus filhos, que mesmo quando parece que não há saída, quando a escuridão parece completa e o medo paralisa, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando o resgate, enviando ajuda das formas mais inesperadas e maravilhosas. Júlia, com aquela maturidade surpreendente que tinha demonstrado durante todo esse processo, olhou para os 2 idosos e disse de forma simples e direta que Jesus tinha pedido para ela avisar, porque ele ama muito vocês e não queria que ficassem sofrendo. Ela disse isso com tanta naturalidade, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, e naquele momento todos nós sentimos uma presença forte naquela sala, como se realmente houvesse algo divino ali conosco, testemunhando aquele momento de gratidão e renovação de fé. Aquela tarde se transformou em algo muito mais do que um simples café entre vizinhos. Se tornou uma celebração da providência divina, da coragem de uma criança em ouvir e obedecer à voz de Deus, e do poder transformador da fé quando é colocada em ação. Conversamos por horas. Seu Antônio contou mais detalhes sobre o pesadelo que tinham vivido, sobre como tinham rezado todas as noites pedindo que Deus os ajudasse de alguma forma, e como agora entendiam que aquelas orações tinham sido ouvidas e respondidas através do sonho de uma menina de 9 anos. Nos meses que se seguiram, a vida dos nossos vizinhos continuou melhorando, com o apoio dos serviços sociais e com a atenção de várias pessoas do bairro que se mobilizaram para ajudar. Eles conseguiram recuperar não apenas a estabilidade financeira, mas também a alegria de viver. Seu Antônio voltou a contar suas histórias animadamente para quem quisesse ouvir. Dona Lourdes passou a dar aulas de crochê para algumas senhoras da vizinhança, e a casa deles se tornou um ponto de encontro onde sempre havia um cafezinho fresco e uma conversa boa. O relacionamento entre nossa família e eles se aprofundou de uma forma que vai muito além da simples vizinhança. Eles se tornaram verdadeiramente parte da nossa família, e nós, da deles. Júlia ganhou os avós que nunca tinha tido, já que meus pais faleceram antes dela nascer, e os pais da Laura moram muito longe, e seu Antônio e Dona Lourdes ganharam uma neta que os ama genuinamente e que literalmente salvou suas vidas. Essa experiência também mudou a forma como eu educo minha filha. Antes eu estava sempre tentando prepará-la para ser racional, prática, realista, características que eu achava essenciais para se dar bem na vida. Mas agora entendo que a sensibilidade espiritual dela, essa capacidade de se conectar com o divino e ouvir a voz de Deus, é um dom precioso que precisa ser nutrido e protegido, não suprimido em nome da racionalidade. Aprendi que fé e razão não precisam ser opostas, que uma pessoa pode ser inteligente e prática enquanto mantém o coração aberto para o sobrenatural. Júlia continua sendo uma criança normal em muitos aspectos, com suas brincadeiras, seus desenhos animados favoritos, suas dificuldades com matemática e seu amor por sorvete de chocolate. Mas há uma profundidade nela que é inegável, uma sabedoria que transcende sua idade. Ela fala sobre Jesus com uma familiaridade que é ao mesmo tempo adorável e impressionante, como se realmente tivesse uma amizade pessoal com ele. E quem sou eu para dizer que não tem? Depois de tudo o que aconteceu, depois de ver com meus próprios olhos o poder de um sonho que salvou 2 vidas, como posso duvidar? A história do sonho da Júlia me ensinou várias lições importantes que carrego comigo até hoje. Aprendi que Deus não está limitado pelas nossas expectativas ou pela nossa compreensão do que é possível ou impossível.
Ele pode falar através de sonhos, através de crianças, através das circunstâncias mais improváveis. Aprendi que quando sentimos aquela inquietação no coração, aquele impulso de fazer algo que parece estranho ou inconveniente, talvez seja Deus nos empurrando na direção certa e devemos prestar atenção. Aprendi também sobre a importância de cuidar uns dos outros, de não fechar os olhos para o sofrimento que pode estar acontecendo bem ao nosso lado. Quantas vezes passamos por situações onde suspeitamos que algo está errado, mas não tomamos atitude por medo, por conveniência, por achar que não é da nossa conta? Quantas pessoas poderiam ser ajudadas se apenas prestássemos mais atenção e tivéssemos coragem de agir? Mas talvez a lição mais profunda tenha sido sobre humildade. Eu, um homem adulto, experiente, que achava que sabia como o mundo funciona, fui ensinado por uma criança de 9 anos sobre fé verdadeira. Fui confrontado com meu próprio ceticismo e racionalismo excessivo, e aprendi que há muito mais entre o céu e a terra do que minha limitada compreensão consegue abarcar. Aprendi a ouvir mais e julgar menos, a estar aberto para o extraordinário mesmo quando parece improvável. Hoje, quando olho para trás e revivo toda essa história em minha mente, sou tomado por uma gratidão profunda. Gratidão por Deus ter escolhido minha família para ser parte desse milagre, por ter confiado em minha filha com uma mensagem tão importante, por ter me dado a oportunidade de fazer a diferença na vida de 2 pessoas que amo. Gratidão também pelas lições aprendidas, pela fé renovada, pela forma como essa experiência nos transformou como família e como indivíduos. Seu Antônio completou 83 anos no mês passado, e fizemos uma festa linda para ele em nosso quintal, com todos os vizinhos, amigos da comunidade e até a assistente social que continuou acompanhando eles, mesmo depois que o caso foi oficialmente encerrado. Dona Lourdes fez um bolo enorme. Havia música, risadas e uma alegria contagiante no ar. No meio da festa, seu Antônio fez um discurso emocionado, agradecendo a todos pelo apoio, mas especialmente agradecendo a Deus por não tê-los abandonado, por ter enviado um anjo disfarçado de menina de 9 anos para resgatá-los do abismo. Júlia, que agora já está com 10 anos e continua sendo essa criança especial e iluminada, ficou um pouco envergonhada com toda a atenção, mas eu podia ver o brilho de alegria em seus olhos. Ela entende, mesmo em sua pouca idade, que foi parte de algo maior do que ela mesma, que foi usada por Deus para um propósito importante, e isso lhe dá uma confiança tranquila e uma certeza de que Deus tem planos para cada um de nós. Às vezes, nas noites tranquilas, quando já coloquei Júlia para dormir e fico sentado na varanda olhando as estrelas, reflito sobre tudo o que aconteceu. Penso em como um simples sonho mudou tantas vidas, como a fé de uma criança mobilizou uma cadeia de eventos que resultou em salvação, justiça e restauração. Penso em como estive tão perto de ignorar o aviso, de descartar o sonho como imaginação, de perder a oportunidade de fazer a diferença. E isso me faz questionar quantas outras oportunidades eu perdi ao longo da vida, por não estar prestando atenção, por não estar ouvindo aquela voz suave que nos guia, por estar ocupado demais com minha rotina e minhas preocupações mundanas, para perceber que Deus estava tentando me usar para algo importante. Quantas vezes Deus falou e eu não ouvi? Quantas vezes Ele me empurrou em uma direção e eu resisti porque não entendia ou porque parecia inconveniente? Essa experiência me deixou mais atento, mais aberto, mais disposto a seguir os impulsos do coração quando eles apontam para ajudar alguém. Agora, quando vejo alguém que parece estar precisando de ajuda, não hesito mais em me aproximar, em oferecer apoio, em fazer aquela ligação incômoda ou ter aquela conversa difícil. Porque aprendi que às vezes somos a resposta para as orações de alguém. Somos o instrumento que Deus escolheu para levar alívio, esperança ou salvação para outra pessoa. Laura e eu criamos o hábito de, toda noite antes de dormir, fazer uma oração em família onde agradecemos pelas bênçãos do dia e pedimos que Deus nos use como instrumentos do seu amor. Júlia participa ativamente dessas orações, e muitas vezes suas palavras são tão profundas e tocantes que Laura e eu nos olhamos com lágrimas nos olhos, maravilhados com a espiritualidade dessa criança que Deus nos confiou. A história do sonho também acabou inspirando outras pessoas no nosso bairro a prestarem mais atenção nos vizinhos idosos, ou em situação de vulnerabilidade. Algumas pessoas criaram uma rede informal de apoio, onde visitam regularmente os mais velhos,
ajudam com compras, com idas ao médico, ou simplesmente fazem companhia. É bonito ver como um ato de coragem baseado na fé pode criar ondas que se espalham e tocam muitas outras vidas. Eu compartilho essa história hoje não para me glorificar, porque eu sei que quase falhei em acreditar e em agir. Compartilho porque acredito que todos nós precisamos ser lembrados de que Deus está vivo e ativo em nossas vidas, de que Ele fala conosco de formas diversas, e de que cada um de nós tem um papel importante no grande plano divino. Compartilho porque quero que outros pais prestem atenção quando seus filhos vierem contar sobre sonhos estranhos ou intuições fortes, porque quem sabe não é Deus tentando usar a pureza e a inocência daquela criança para alcançar alguém que precisa de ajuda. Compartilho também porque quero que as pessoas entendam que fé não é apenas algo que professamos aos domingos ou em momentos de crise pessoal, mas algo que deve ser vivido ativamente no dia a dia, nos pequenos e grandes gestos de amor, compaixão e coragem. Fé é acreditar quando não faz sentido. É agir quando seria mais fácil ficar parado. É ouvir quando o mundo ao redor está gritando para ignorarmos aquela voz suave. Se você está lendo essa história ou ouvindo ela agora, quero te encorajar a estar atento aos sinais ao seu redor. Talvez aquela inquietação que você sente sobre um amigo, aquele impulso de ligar para um parente que não vê há tempos, aquela sensação de que algo não está certo com alguém próximo, talvez seja Deus te empurrando para agir. Não ignore esses impulsos. Não deixe o medo ou a vergonha te impedirem de potencialmente salvar uma vida ou aliviar um sofrimento. E se você tem filhos, preste atenção no que eles dizem, nos medos e preocupações que expressam, nos sonhos que compartilham. Crianças têm uma conexão com o divino que muitos de nós adultos perdemos ao longo do caminho. Elas ainda não construíram todas aquelas barreiras de ceticismo e racionalismo que nos impedem de ver e ouvir claramente. Quando uma criança te diz que está preocupada com alguém ou que teve um sonho importante, leve a sério. Você pode estar recebendo uma mensagem divina através daquela voz inocente. Hoje, quando olho para minha filha Júlia brincando no quintal com seu Antônio, quando vejo Dona Lourdes ensinando ela a fazer crochê na varanda, quando vejo o amor e a alegria que existe entre todos nós, meu coração transborda de gratidão. Gratidão por Deus não ter desistido de mim mesmo quando eu estava cético, por ter insistido através da minha filha até que eu prestasse atenção, por ter transformado o que poderia ter sido uma tragédia em uma história de esperança, fé e amor. Esta é a história de como Jesus apareceu no sonho da minha filha e revelou o segredo triste dos nossos vizinhos. Mas é também a história de como Deus trabalha de formas misteriosas para cuidar dos seus filhos, de como a fé verdadeira exige ação e coragem, e de como até mesmo uma criança de 9 anos pode ser usada poderosamente para mudar vidas e salvar pessoas. É uma história sobre o poder do amor divino, manifestado através de atos humanos de bondade e compaixão. E é uma história que eu vou contar pelo resto da minha vida, para que outros também se inspirem a ouvir, acreditar e agir quando Deus chamar.